O apostolado nasce do amor e se exerce no amor. Na solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, refletimos sobre o exemplo de fidelidade a Jesus e o corajoso testemunho do projeto libertador de Deus que os impulsionou. Consumiram a própria vida por Cristo, consumaram pelo martírio tamanho amor vivido, tiveram o coração por Cristo plenamente conquistado. A passagem da primeira leitura nos revela o amor zeloso de Deus àqueles a quem chama, ama e envia, bem como o carinho, a oração e a solidariedade da comunidade pelos líderes da igreja e por toda a igreja. Numa bela catequese, Lucas retrata o cuidado que Deus tem para com a sua igreja. Não foram fáceis os primeiros momentos da igreja nascente. Perseguição, incompreensão e martírio. Os apóstolos, como Tiago, beberam do mesmo cálice, como o Senhor anunciara. Estes continuam a missão de Jesus, que por sua presença, agindo e libertando, é o selo da autenticidade da missão realizada. Assim acontecerá com toda a comunidade que viver a fidelidade e a radicalidade do Evangelho em todo lugar e em qualquer tempo. A passagem da segunda leitura é um texto comovente e questionador, pois reflete sobre a pessoa, a missão e o caminho feito por Paulo, marcado pelo entusiasmo, entrega, fidelidade e radicalidade no seguimento do Senhor. Paulo é dom total da sua vida para que a salvação chegue a todos os povos. O apóstolo Paulo tem a preocupação de que a comunidade não se desvie pelas falsas doutrinas, mas fique firme no Evangelho por ele anunciado. Exorta para que Timóteo reavive a chama da fé, renovando o entusiasmo na fidelidade ao Senhor. Paulo sabe que percorreu um caminho difícil e que vale a pena, um caminho que conduz necessariamente à vida plena. Por tudo isto, se apresenta como modelo de testemunho e inspirador para todo aquele que quiser o Senhor seguir, anunciar, testemunhar, pois ele, Paulo, combateu o bom combate da fé. Se nos deixarmos conquistar totalmente pelo amor de Cristo, também cumpriremos atos de heroísmo com estas duas colunas da igreja. Jamais nos falte a graça deste amor, para que superemos e afastemos toda e qualquer forma de presunção, acolhendo a força de Deus em nossa fragilidade. A passagem do Evangelho apresenta-nos, na primeira parte, uma instigante pergunta: quem é Jesus para nós? A resposta de Pedro é a mais bela possível: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E na segunda parte, nos apresenta a missão da igreja na pessoa de Pedro. Jesus não quis averiguar seu índice de popularidade, mas desejava que os discípulos tivessem a verdadeira compreensão de sua identidade. Quem é Jesus e qual é a sua missão? Considerando que na passagem proclamada ele tem no seu horizonte o destino da cruz. As respostas superficiais levam ao seguimento na mesma medida e até mesmo ao abandono. É preciso captar a profundidade do mistério de Jesus, unidade e intimidade com o Pai, para realizar o projeto salvador com a força do Santo Espírito. Por isto, Jesus edifica sobre a fé de Pedro
a igreja para continuar a sua missão. Jesus confia a Pedro as chaves para ligar e desligar, acolher ou excluir, porque não há admissão à comunidade sem a adesão às suas propostas. Assim como a tríplice negação de Pedro foi acompanhada de uma tríplice profissão de fé, também nós o façamos, para não recuarmos em nossa missão e fidelidade ao projeto que Deus tem para cada um de nós. Do amor que nos consome por sermos conquistados por Cristo, nasce o serviço que devemos cumprir, amando a igreja, com suas sombras e luzes, pecado e graça, alegrias e tristezas. Nesta solenidade, não sejamos econômicos em rezar por toda a igreja, e de modo especial pelo nosso Papa, a fim de que continue a missão de Pedro, que foi confiada por Jesus. O amor à igreja e ao Papa devem caminhar sempre juntos em nosso apostolado. O que vale para Pedro, vale para cada Papa e para cristão. Exercemos já talvez atividades na paróquia. Façamos com que sejam feitas com amor. Ou então, poderíamos cumpri-las, mas ainda não nos decidimos. Esforcemo-nos para que isto aconteça o mais depressa possível. Preparemo-nos, atuemos por amor. O apostolado nasce do amor e exerce-se no amor. É o que nos dizem, na sua atividade concreta, os dois santos que festejamos. A solenidade dos santos apóstolos Pedro e Paulo quer despertar em nós o compromisso pelo apostolado no amor. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Solenidade de São Pedro e São Paulo. O apostolado nasce do amor e se exerce no amor.